A palavra bíblica nessa noite é sobre o dia mau, e por isso eu convido você a abrir sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos 10 a 13. Efésios 6, 10 a 13. O texto diz assim: quanto ao mais, eu lerei em duas versões. A primeira que eu tenho aqui, a atualizada de Almeida. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem, aliás, toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em outra versão tem a ARA, a revista atualizada: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida nesse momento, e nós pedimos a Tua graça sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o nosso coração, ele agora se dobre diante do Teu poder, da Tua graça, e da Tua palavra. Nós sabemos que ela não volta vazia, que ela alcance o seu objetivo nessa noite mais uma vez. Que o nosso coração esteja receptível, aberto, escancarado, Senhor, para recebermos a Tua palavra e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes dela. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta, vale a pena um rápido comentário, carta aos Efésios. Ela foi feita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso, a sua primeira prisão em Roma. Os irmãos vão te lembrar que, no primeiro momento, preso em Roma, ele ficou 2 anos numa casa alugada, em Roma, ali sobre a tutela, sendo vigiado pela guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, uma guarda de elite, composta de cerca de 16 mil soldados. Então, aqueles soldados, eles ficaram ali durante 2 anos. O apóstolo Paulo, ele tinha liberdade de receber gente. Como nós falamos em outro momento, ele pregou o evangelho a todas as pessoas que chegavam ali. Ele tinha liberdade de receber visitas. Ele pregou certamente àqueles soldados que no turno de durante um dia, 4 pelo menos soldados passavam pelo apóstolo Paulo. Tanto é que alguns soldados romanos, eles foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. Então, ele escreve essa carta aqui nesse primeiro momento. E essa carta de Efésios é uma carta prática. Não é uma carta onde ele muitas vezes fez em Coríntio, abrindo o seu coração pastoral. É uma carta prática, tem teologia e tem prática. Ele, nos 3 primeiros capítulos, uma vez que Efésios é composto de 6 capítulos, não é? Nos 3 primeiros ele coloca a doutrina, ele coloca o ensino. E nos 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, ele coloca a prática. Então, é uma das cartas do apóstolo Paulo com conteúdo prático de fé cristã. Ele trabalha com temas relacionados à fé cristã. E um deles aqui é a guerra espiritual, que nós chamamos, ou batalha espiritual. Eu sei que nos anos 90, e alguns irmãos aqui alcançaram, não é? Houve uma ênfase muito grande, se deu uma ênfase forte à questão da guerra espiritual, batalha espiritual. Alguns cânticos nós entoávamos até marchando, né? Surgiram as chamadas comunidades que fizeram os seus próprios cantos, não é? Quebrando assim, ou trazendo uma
uma inódia, vamos dizer assim, voltada para cânticos, chamado cânticos de guerra. Nosso general é Cristo, né? Pelo Senhor marchamos sim. E aí outros que surgiram. E nós sabemos, irmãos, que parece que alguns têm a tendência, sim, de exagerar nesse ponto. É como se tudo fosse uma guerra, não é? Não há um momento de paz, é tudo guerra. E outros chegam do outro lado do polo a dizer, não, está tudo em paz. Né? Esse negócio de nós estarmos evidenciando muito a questões de guerra, vendo os ardis do diabo em tudo, isso é exagero. E qual é o correto, irmãos? O correto é nós entendermos que nós vivemos uma guerra diária e constante. E sabemos, sim, que nem tudo provém do diabo, porque existem questões que provêm do ser humano, provém da carne, provém da natureza humana, provém das fragilidades que nós temos no mundo tenebroso, provém do sistema. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para amenizar aquilo que Satanás tem feito. Não podemos nem devemos nos colocar na posição de advogados do diabo. Porque os ardis e a guerra que ele faz é constante e diária. Então ninguém se engane quanto a isso. Hoje você teve luta. Hoje você esteve numa batalha. Saiba você ou não, a sua mente ela entrou em guerra. O seu coração, ele foi... pelo menos procurou se atingir, através dos ardis do diabo, o seu coração, a sua vida. Em algum momento, durante esse tempo de vida cristã, você passou dias maus, que nós vamos ver o que é esse sentido de dia mau, e dias de lutas, mesmo ferrenha, em relação aos ardis do diabo. Então, nós sabemos que essa guerra espiritual, irmãos, não é uma ficção, tá certo? O nosso arqui-inimigo, ele é um ser espiritual, nós não podemos ver. Em questões excepcionais, eu vi testemunhos, não é, de pessoas que tiveram até as suas próprias visões, que o próprio Satanás, em algum momento, ele se fez, não é, se manifestar. Mas nós sabemos que nós não temos como vê-lo com os nossos olhos, visíveis, não é? Humanos, limitados. Mas não é por isso que nós vamos aqui dizer que ele não existe. Ele existe e vivo está, não é? E permanece provocando essa guerra em relação a nós crentes em Cristo Jesus e a todo mundo. E percebemos então que nós precisamos de armas espirituais poderosas em Deus. Não são armas convencionais, são armas espirituais. Porque nós só vamos vencer essa batalha com armas espirituais poderosas em Deus para destruir as fortalezas, os sofismas, não é, que se levantam para guerrear contra nós. Então, nesse texto, nós vamos aqui trazer, não é, algumas questões relacionadas a esse dia mau. Como é que podemos enfrentar o dia mau? Como é que podemos lidar com esse dia mau? E o primeiro ponto a se colocar é que nós precisamos, como o próprio versículo 10 diz, nós precisamos ser fortalecidos no poder de Deus. Fortalecidos no poder de Deus. Versículo 10 diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler juntos? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós, irmãos, não podemos... Existe até uma diferença entre poder e dever, não é? Não é que nós não devemos, não. Nós não podemos. Não podemos entrar nessa arena, nessa guerra, numa arena que nós temos. E a arena é a nossa casa, a arena é o ambiente de trabalho, a arena é a vizinhança, a arena são pessoas, a arena é muitas vezes no ministério, dentro da igreja, a arena é dentro dos círculos eclesiásticos e nós não podemos entrar nessa arena de combate fiados em nossa própria força, irmãos. Confiados na nossa própria força. Irmãos, o crente está fadado a ser derrotado se ele pensa que ele pode enfrentar Satanás e os seus poderes com a força humana que ele tem, ou com a habilidade que ele tem, com os anos de igreja que muitas vezes alguém pode dizer que tem.
com as leituras, embora importante a quantidade de leituras que você faz da Escritura. Não é suficiente, irmãos. É preciso um fortalecimento em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, taxativamente, ele diz: fortalecei-vos primeiramente quem? No Senhor. É em Deus. Busque força de Deus. Deus provém e dá força no Senhor e na força do poder dele. Então esse é um primeiro, irmãos, aspecto que nós não devemos deixar de lado. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Existe um poder que Deus concede àqueles que são seus, para que no dia mau ou em todo tempo nós possamos vencer a guerra que nós travamos e Satanás trava conosco. Não apenas em questões de possessões demoníacas. Porque se você nunca teve como crente, eu peço a Cristo Jesus, o meu Senhor e o seu Senhor, de que você tenha uma experiência com alguém endemoniado. Por quê? Porque muitas vezes ouvi falar e já vi de crentes que têm medo e correm e pensam que o fato de você repreender Satanás na vida de alguém possesso é para alguns. Deus deu alguns dons, entre eles a expulsão de demônios. Não. Se eu sou revestido de Deus, se eu sou alcançado pela graça de Deus, e se eu estou com a vida com Deus, a questão é essa, que muitas vezes se passa vergonha, porque o inimigo conhece a nossa vida. É impressionante, ele não é onisciente, mas ele sabe o que fazemos nos bastidores. Eu já vi líderes envergonhados, porque muitas vezes foram fazer, inclusive, uma questão de expulsão de demônios, e o demônio começou a escancarar a vida dele. Você, vem para mim, você que estava fazendo isso e aquilo. E teve que sair dali para que o vexame não fosse maior. Porque nós sabemos, irmãos, que essa questão da possessão é só um ponto. Porque o ponto maior é quando nós entendemos que se nós nos descuidarmos, nós podemos, assim, ser usados como instrumentos nas mãos do diabo. Assim como um Pedro foi. Se descuidou e o inimigo, através da vida dele, queria tirar Jesus da cruz. Então, esse é um primeiro ponto, irmãos, a considerar. Sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas o versículo 11 diz que nós precisamos também ser revestidos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Quem lembra quantas peças tinha a armadura? Não vai contar agora em Efésios. Mas eram 7 peças, não é? 7 peças. Inclusive 7, esse número é muito significativo. Quando a gente estuda nos seminários, nós temos a disciplina hermenêutica sagrada, trabalha com numerologia. Não é nada voltado para Cabalá, não é essa questão de números, no sentido místico, não. É porque o povo hebreu, o povo judeu, tinha esse foco nos números, a importância dos números. Quando aparecem alguns números na Bíblia, não é em vão. Não é em vão que se aparece 1, 3, 7, não é? Aparece 40, 70, são números significativos dentro da história bíblica. Porque até em números, Deus está no meio deles também. E percebemos que essas 7 peças, irmãos, nós não devemos abrir mão de nenhuma delas. Por isso que o apóstolo Paulo veio e disse que nós precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Ela precisa vir completa. Todas as peças. As 7 peças. E parece que a gente está vendo o apóstolo Paulo ali, ele rodeado de soldado, né? E ele olhou o soldado ali ao lado dele, quem sabe até algemado junto com ele, ou na porta, ou ao lado dele. E ele começou a ver as peças, não é? Daquela armadura. Por isso que ele delineia tão bem cada peça daquela, até porque também ele era cidadão romano e conhecia. E nós percebemos que só tinha uma forma do soldado romano ser atingido. É quando ele virava as costas para o inimigo. Pode ver que não tem nenhuma proteção nas costas. Porque é uma guerra que deve ser enfrentada. Não é? Vai ser uma redundância, enfrentada de frente.
Porque quando viramos as costas, nós podemos ser atingidos, não é? Aqui nós temos alguns militares, não é, que serviram, outros que estão na ativa. Quando vocês saíam em alguma missão, certamente colocavam aquele colete para proteger órgãos vitais, porque poderia até a viatura ser atingida, ser alvejada, poderia até alguma outra parte do corpo ser alvejada, mas capacete e colete protegiam órgãos vitais. Por isso que nós não devemos abrir mão de nenhuma parte dessa armadura, não deixar nenhuma brecha, nenhum flanco aberto. Aqui, irmãos, para nós, o sentido é de nós não darmos brecha em nossa vida para que nós possamos ser atingidos nessa guerra contra o inimigo. Não permita brechinhas pequenas, mesmo que elas sejam pequenas, quase que invisíveis. Mas nós sabemos que por ali pode acontecer uma catástrofe, uma tragédia na sua vida. Porque nós vamos permitindo que aquela brecha, ela ali permaneça e nós não tapamos, não corrigimos, não protegemos. Então esse é um segundo aspecto a ser destacado. Nós precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Há um terceiro ponto, nós precisamos ser vigilantes, ainda no versículos 11 e 12. Vigilantes contra as ciladas do diabo. Versículo 11 e 12, vamos ler juntos? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós, irmãos, precisamos ser vigilantes. A atitude de um sentinela, um vigia que não dorme, ele está ali. Eu vi os relatos, irmãos, mais interessantes, não é? De alguém numa posição de vigilância, servindo numa força armada. Ele disse que muitas vezes começava a se beliscar, se auto-beliscar, não é? Para que não pudesse dormir ali naquele posto, para que pudesse ali estar em prontidão, porque era um ensaio, não é? Mas na guerra travada não há ensaio. É de fato algo que pode ocorrer e pode trazer uma tragédia para o exército e para a vida daquele sentinela. Então, vigilantes contra as ciladas do diabo, as armadilhas do diabo. E armadilha é um negócio, mesmo que você nunca fez uma armadilha, mas a gente conhece todo o ardio, né, que existe, toda a perspicácia, não é? Toda a proposta que existe numa armadilha. Eu lembro do sítio que a família tinha aqui no município aqui do estado. Os meninos de lá, os nativos, né, que nasceram ali, nós íamos muitas vezes pegar o passarinho, né? E aí se colocava o visgo da jaca envolvido lá numa vareta, e quando o passarinho pousava ali, só tinha um que não podia comer mesmo. Se eles pegassem, eles soltavam, eu não lembro o nome. Eles diziam, não, isso aqui a gente não pode comer não, né? Então eu queria ser um passarinho desse, que não podia comer. Porque muitas vezes, irmãos, aquele passarinho pousava ali pensando que nenhum perigo tinha. E quando ele ia alçar voo, não conseguia mais, o visgo da jaca o prendia, e ali ele seria, não é, uma refeição junto com outros, muito apetitosa. Hoje, na realidade, confesso aos irmãos, não é, eu não corroboraria com isso. Porque se eu ver o respeito, olha, se você tem uma gaiola em casa com passarinho, não estou falando mal de você, não. Mas eu espero, na visita que eu fizer à sua casa, tá bom? Eu fique longe da gaiola, porque a vontade que dá é abrir para que o passarinho voe, não é? Porque é bom o canto dele, ele solto, né? Embora eu sei e quero respeitar a atitude de cada um. Isso até é um comércio hoje, né, quando feito legalmente. Mas, irmãos, o ardio, a armadilha, a cilada bem feita, a gente pensa que é algo normal, porque parece, mas
são muitas vezes armadilhas que nos prendem, nos seguram, para que nós possamos ser destruídos. E o versículo 11 é tão claro quando ele diz, olha, nós precisamos ter essa armadura completa para nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo. Nós não percebemos, irmãos. Nós não percebemos. Mas o exército demoníaco, ele é muito organizado, assim como o exército celestial. Porque Satanás imita Deus em muita coisa, para o mal. Os planejamentos que eles fazem para pegar a nossa vida, para fazer com que naquele momento frágil da nossa vida, nós possamos ceder. E todos nós temos pontos que são fracos. Nós não vigiamos e nem procuramos tapar. São pontos fracos que o inimigo conhece na nossa vida. E são ciladas que muitas vezes ele coloca e nós precisamos estar firmes contra elas. E no versículo 12, nós temos o texto tão claro do apóstolo Paulo dizendo, olha, não pense que são pessoas, não. Porque muitas vezes as pessoas, elas são apenas instrumentos. Elas são pontes. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra a gente. Não é contra o ser humano, embora o ser humano, muitas vezes, ele se coloca à disposição do diabo para que a nossa vida, a sua vida, a minha vida, a igreja, ela possa ser atingida, sim. Mas nós precisamos entender que o nosso arqui-inimigo é Satanás, com seus demônios. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer assim, olha, a nossa luta é contra os principados e potestades, são príncipes do mal. São príncipes do mal. São potestades, poderes do mal, contra os dominadores deste mundo cheio de trevas, tenebroso. Inclusive foi um romance, não é? Há anos atrás, não sei se ele está sendo editado, mas eu li, ainda acho que no tempo de seminário, Neste Mundo Tenebroso, não é? 2 volumes. Muito bem, isso mesmo, 2 volumes. Mas nós sabemos, irmãos, que a nossa luta é contra esses poderes desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões, o quê? Celestes. Impressionante. Quem lê esse texto aqui precisa voltar o seu olhar para esse termo, nas regiões celestes. Por que nas regiões celestes? Demônio, potestades, poderes espirituais do mal nas regiões celestes, porque, irmãos, é impressionante. Aqui os estudiosos chegam a dizer que eles também têm um poder, um certo poder, não um poder total, porque o poder total pertence a Deus, mas eles têm um certo poder, inclusive, nas regiões siderais, do espaço sideral. Ele tem poder. Por isso que vou dizer aquilo que eu penso. E creio, não é? Eu não tenho dúvida alguma que algumas manifestações que existem, não é? Em relação a objetos voadores não identificados, OVNIs, né? Eles podem ser manifestações de seres espirituais do mal, porque, irmãos, até hoje, você pode até divergir de mim, mas até hoje não se foi comprovado vida em outro planeta que não fosse a Terra, que não seja a Terra. Não temos. E olhe que nós temos anos de ciência. E olhe que nós temos um investimento pesado em pesquisa para que se descubra isso. E nós, irmãos, sabemos que esses seres angelicais do mal, né? Anjos do mal, poderes tenebrosos, eles atuam e podem atuar no espaço sideral. Não quero dizer que tudo é o diabo, não. Mas nós não devemos também ignorar os ardis que ele tem. E aí nós vamos a um outro aspecto, uma outra questão. Para resistirmos o dia mal, é quando ele, especificamente no versículo 13, diz que nós precisamos estar firmes
para que possamos resistir no dia mau. E o que é o dia mau? Existe dia mau e dia bom? O dia bom nós sabemos, podemos perceber na nossa leitura parcial das coisas, que é aquele dia que você talvez não tenha nenhuma contrariedade, aquele dia que você não teve nenhuma chateação, nenhum problema, tudo transcorreu bem, foi uma perfeita paz, não é? Durante aquele dia. E podemos chamar do dia mau, talvez, na nossa leitura parcial, finita, não é? Daquele dia terrível, aquele dia que nós enfrentamos um problema, pareceu tudo bem no início, mas depois veio uma situação vexatória e parece que elas não param em uma só, vem outra e vem outra e vem outra e vem outra e vem uma sequência. Eu até costumo brincar dizendo uma brincadeira que é uma brincadeira séria, né? Que parece que muitas vezes as situações elas se confabulam entre si, os problemas, e eles se juntam. Eles dizem, olha, vamos agora lá atacar por todos os flancos, por todos os lados. Porque você já percebeu? Às vezes as coisas estão indo tão bem, e de uma hora para outra acontece o que nós podemos chamar de fenômeno Jó. Um encadeamento, irmãos, de perdas, de dores, de problemas, e parece que é um rolo compressor, e quando a gente pensa que a gente vai tomar um fôlego, vem outro, e vem outro, e vem outro. Então eu quero lhe dizer que o dia mau aqui não é um dia só. Eu preciso dizer ao irmão que o dia mau aqui não é um dia de 24 horas. Aqui é um momento, é um tempo, é uma situação. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, nós precisamos estar firmes nesse dia mau, ou seja, nesse tempo. O dia mau pode ser um dia de um ano. O dia mau pode ser uma situação que eu não tenha o controle. Eu não tenho, mas eu creio que Deus tem o controle. E nesse momento eu preciso entender que, mesmo sendo um momento de dificuldade, eu preciso resistir. Eu preciso permanecer. Eu preciso estar a postos. E dizendo em meu coração e ao meu coração, que de fato eu estou passando sim uma dificuldade, um problema. Porque não adianta muitas vezes nós dizermos que vai tudo bem. Não. Mas nós sabemos daquele que de uma hora para outra, de um momento para outro, ele tem o poder, né, o nosso Deus, de transformar esse dia mau em um dia de grande bênção. Porque toda luta, ela tem o seu fim. Ela não é para sempre. Então, precisamos resistir no dia mau. Tem gente aqui que está resistindo o dia mau. E não é um dia só. São dias e dias. E aí nós vamos, irmãos, então, por último, a um último aspecto, que para enfrentarmos esse dia mau, nós devemos não descuidar depois da vitória. Depois da vitória. Veja o que diz o versículo 13. Depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Depois de ter vencido tudo, a vitória vem, não é? Louvado seja Deus, a vitória vem. Ela muitas vezes vem de maneira inesperada. Assim como o problema não manda um WhatsApp dizendo, estou chegando, se prepare. Não, às vezes Deus é tão bom que manda os avisos, sabe? Manda e você esteja atento. E muitas vezes Deus, por misericórdia e graça, Ele manda avisos para nós, Ele nos prepara. Ou Ele fala diretamente para você, de alguma maneira, ou Ele usa gente que é gente dEle para dizer a você e lhe alertar, para que você se fortaleça mais ainda, não é? Mas nós sabemos, irmãos, que depois de nós termos vencido tudo, porque a vitória vem, nós precisamos permanecer inabaláveis, firmes. A ideia aqui é daquele que se mantém numa posição de sentido. Ele está pronto para a batalha. Ele venceu, mas ele não arriou, não guardou as armas. Não, ele está em prontidão. Ele diz, eu venci uma batalha, uma guerra aqui, mas eu estou me preparando porque outra virá. Porque, irmãos, descanso em relação a essa luta
que não é uma ficção, nós só teremos na eternidade. Então, percebemos, irmãos, que nessa peleja não existe o cessar-fogo. O inimigo não chega e vai dizer para você, vou lhe dar um descansozinho aí, viu? Pode relaxar. Não existe cessar-fogo. Não existe acordo de paz. Não existe. Em relação à guerra espiritual, ela é constante. Em momentos mais acirrados, é claro, em outros momentos de maior bonança, mas em todos eles, nós percebemos que não devemos nos descuidar. Irmãos, convenhamos, o maior perigo que um crente ou uma pessoa, independente de ser crente, pode correr é quando depois de uma vitória. Porque geralmente depois de uma vitória, depois de alcançarmos o sucesso em alguma área, depois de termos uma grande bênção, nós parece que relaxamos um pouco e nós nos descuidamos, é possível, de algum aspecto. Você quer um exemplo disso? Rápido nas Escrituras? Davi. Pode ver que no momento que Davi estava vencendo, vitorioso, ele começou a dar concessões a si mesmo. Concessões estas que Deus nunca deu para ele. E é tão, irmãos, a coisa é tão séria, que quando ele adultera com Betseba, em vez de ele perder aquela batalha, ele vence. Joabe vence. Mas Davi estava sendo derrotado dentro do palácio. Davi estava sendo derrotado dentro dele mesmo. E o inimigo de Davi era ele mesmo e as suas fragilidades e as concessões que ele fez para ele mesmo. E que pagou um preço tão caro, irmãos. Então não há momento mais vulnerável na vida do que depois de uma grande vitória. E o que fazer então, pastor? Não dá nem para celebrar um culto de ação de graças? Porque eu não vou poder me alegrar? Não, irmão, não é isso não. Celebremos as vitórias em nome de Jesus. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós aqui estamos dizendo, o que Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é que depois de uma grande vitória, não nos descuidemos. Não nos descuidemos. Porque as máximas de quem já me ouve há algum tempo, eu sempre costumo colocar, depois de uma grande prova, vem uma grande bênção. Não tenha dúvida disso. Por isso que se você está passando uma grande prova, uma grande luta, louvado seja Deus. Né? Porque pode se preparar que vem bênção por aí. Né? Vem bênção por aí. Vem, e ela vem muitas vezes de maneira que a gente menos imagina, mas ela chega. Mas também, irmãos, nos cuidemos, porque depois de uma grande bênção, de uma grande vitória, pode vir uma grande prova, pode vir uma grande tentação. José, quanto mais ele crescia, mais se apertava o cerco contra ele. Mas ele não abriu mão. Um jovem que resistiu o dia mal. Que a graça de Deus nos fortaleça, o Espírito Santo de Deus nos dê força para que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para resistirmos no dia mal. Amém, irmãos? Vamos orar? Meu Deus, nosso Deus, aquele que nos dá a vitória diante das lutas, o nosso general, o nosso comandante. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque sabemos que estamos numa guerra, mas a vitória já é nossa, porque assim diz a palavra. Em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, nessa terra, nessa jornada, nessa luta, Senhor, te pedimos, ó Pai, graça sobre nós, para que possamos, ó Deus, fazer a guerra e guerrearmos a tua guerra de maneira maravilhosa, poderosa, com as armas que o Senhor colocou para nós. Faz com que, Senhor, possamos entender em nosso coração de que existe uma luta travada e de que, ó Deus, nós precisamos nos cuidar com toda a armadura de Deus para que possamos sair vitoriosos. Nós, pois, agradecemos, ó Deus, e que essa palavra, ela chegue ao coração dos teus servos nessa noite. Fortaleça, Senhor, aquele que está precisando. Anima aquele teu servo, a tua serva, que está precisando de ânimo, de força,
de graça, de paciência, de poder, de unção, de autoridade, Senhor, para resistir no dia mau. E nós, ó Deus, continuaremos rendendo a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é digno. E nós oramos em o nome de Jesus. Amém.